Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Já quero começar explicando para vocês o motivo de eu estar aqui novamente. Alguns dias atrás eu havia compartilhado com vocês uma pequena ministração, e inclusive se você ainda não assistiu, você vai procurar aqui, é o último vídeo que eu liberei aqui no meu canal. E eu falei um pouco sobre conhecimento de Deus, conhecimento de si, sobre nossas emoções, sobre as nossas vontades. Eu falei sobre o desejo de conhecimento e, de maneira bem breve, eu abordei outros assuntos que englobam toda essa totalidade. Então, hoje eu estou aqui para tentar, pelo menos, compartilhar com vocês a continuidade de uma parcela pequena, daquele assunto que eu comecei no vídeo passado. Então, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez, tá bom? Não se esqueça, no final desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo se essa palavra falou com você e compartilhe essa palavra com os seus amigos, tá bom? Algo que nós precisamos entender em relação ao conhecimento de Deus é que para conhecer a Deus leva tempo. A primeira coisa que você precisa ter em mente a partir do momento que você decide receber Jesus como Salvador, nascer de novo e andar com Deus, é que o conhecimento de Deus, ele vai se tornando gradativo em nossas vidas. Porque quanto mais você se entrega, quanto mais você o busca, mais o Senhor vai se revelar a você. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas querem correr uma vida inteira de conhecimento em apenas um dia. Elas querem conhecer a plenitude de quem Deus é e receber de Deus a revelação de si próprios e entender o propósito de Deus em apenas 2 dias, em apenas uma semana. E por isso muitas pessoas elas desanimam nessa jornada. Então já no início desse vídeo eu preciso que você entenda algo. É a perseverança que fará com que você tenha o conhecimento de Deus na plenitude daquilo que o Senhor espera para você receber. Você não vai conseguir compreender os mistérios de Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus para você sem que você tenha perseverança. O primeiro passo é você compreender isso. As profundezas do Espírito de Deus, elas transcendem toda a nossa capacidade de entendimento. E não existe possibilidade da gente correr uma vida inteira e receber uma vida toda de conhecimento em poucos dias. É necessário tempo, é necessário gastar a vida na presença de Deus, tempo de oração, tempo de estudo bíblico e tempo de rendição. Porque muitas pessoas, elas até nascem de novo, mas elas não conseguem se render diante de Deus. E o segundo passo para nós entendermos quem Deus é, quem nós somos nele, tem muito a ver com esse lugar de rendição. Muitas pessoas, elas adquiriram o hábito de lutar o tempo todo e acabam lutando contra o próprio Deus. Talvez por conta de uma infância conturbada, uma vida completamente difícil, situações que elas enfrentaram durante toda a sua jornada, criaram nela essa armadura, Foi necessário que essa pessoa ela desenvolvesse uma postura rígida de proteção, de autoproteção. Mas em relação a Deus e ao Espírito de Deus, o que o homem precisa entender de maneira muito intensa e muito clara é que a rendição ela é o começo de tudo. Nós precisamos nos render diante de Deus. Render toda a nossa capacidade de conhecimento, toda a nossa capacidade de execução, todas as nossas habilidades, todos os nossos achismos, eles precisam estar rendidos diante do Senhor. Não existe possibilidade de nós recebermos algo, uma revelação profunda de quem Deus é, ou entendermos quem nós somos de fato em Cristo Jesus, recebermos toda essa herança sem que antes a gente se renda diante de Deus, e a gente proclame realmente que de fato
O conhecimento que nós temos é muito limitado e que Deus conhece muito mais, muito além daquilo que nós podemos imaginar. Por que é que muitos cristãos eles vivem aprisionados durante toda a sua vida, mesmo tendo confessado Cristo? É muito provável que essa pessoa ela não tenha conseguido se render realmente diante de Deus. É provável que essa pessoa ela esteja lutando com as suas próprias forças. É provável que essa pessoa ainda não abriu mão da sua forma de pensar e ver a vida. E na presença de Deus, ou você anda pelos seus próprios achismos, ou você se rende diante de Deus, recebe através do Espírito Santo, revelando a palavra dele ao seu coração, você recebe conhecimento de Deus e desfruta disso, ou então você vai continuar num ciclo vicioso eterno de enfermidades, de problemas, de confusões mentais, de inseguranças, com um coração cheio de traumas, de mágoas, ressentimentos. Talvez uma grande parcela da população ela não se renda a Cristo porque existe uma falta de Cristo na vida dos cristãos. Você está conseguindo me entender? É muito provável que muitas pessoas elas ainda não desejaram esse Deus, porque talvez nós que somos os cristãos, nós não nos rendemos diante dele a ponto de o conhecermos na sua plenitude, deixar que ele venha nos transformar à semelhança de Cristo, entender o propósito de Deus para as nossas vidas e viver essa plenitude maravilhosa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas pessoas elas receberam Jesus, mas elas vivem na religiosidade. Ainda não entraram nesse lugar de relacionamento íntimo e de devoção. As pessoas elas precisam entender claramente, de maneira bem simples, que a proposta de Deus em Cristo Jesus não foi estabelecer uma nova religião, mas a proposta de Deus ao enviar o seu Filho para morrer naquela cruz foi para nos salvarmos dos nossos pecados, perdoar os nossos pecados, nos livrar da ira de Deus, da condenação eterna, nos dar uma oportunidade de resgatar tudo aquilo que Adão perdeu no jardim, de viver o plano original de Deus, um plano onde o homem era pleno, curado, livre, era um homem sarado, completo, feliz. Alguém que consegue entrar nesse lugar de intimidade, de devoção, de rendição diante de Deus. Alguém que consegue entender que a vida com Deus ela não está baseada em rituais, em dogmas, em religiosidade, mas consegue entender que a vida com Deus vai além de tudo aquilo que nós podemos fazer ou que as igrejas elas podem implantar para que você faça, mas que Deus ele quer estabelecer um relacionamento de intimidade, momentos de revelação na palavra, plenitude inteira, plenitude de Deus. Se nós conseguirmos entender isso, aqueles que conseguem entender isso, vivem uma vida plena de alegria, de satisfação em Deus. Mas tudo começa com o entendimento de que essa corrida, essa vida, esse conhecimento, ele não se dá em apenas um dia. É necessário tempo, perseverança, dedicação e rendição. Você está entendendo essa palavra? Se você é alguém que deseja conhecer a Deus na sua plenitude, se você é alguém que tem o desejo de olhar para dentro de si e ver a sua necessidade pela presença de Deus e olhar para Cristo e entender tudo aquilo que nós podemos receber por meio dele, você precisa entender que a constância é a chave principal
para que você possa entrar nesse lugar. Para entrar nesse lugar, você precisa ser constante na vida de oração, na vida de jejum, na vida de leitura bíblica, relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, pessoal, mas também coletivo. E permitir que o Espírito de Deus venha conduzir você a toda a verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele nos guiará a toda verdade. E você precisa estar disposto a conhecer. Caso contrário, jamais isso será possível. Eu não posso transferir para você toda a totalidade que eu já recebi do conhecimento de Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa conhecê-lo. Ele quer se fazer conhecido a você. E agora? Eu te pergunto, você quer conhecê-lo na totalidade do seu ser? Você quer viver a plenitude que há na presença de Deus? Você quer desfrutar da herança que o Senhor tem preparado para você em Cristo Jesus? Você quer? Você quer? Eu te pergunto. Em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração para o Senhor. Permita que o Senhor venha conduzir você nessa atmosfera libertadora de conhecimento. Canalize o seu anseio de conhecimento para conhecimento de Deus. Busque a presença de Deus. Tenha fome pela presença de Deus. Tenha sede pela presença de Deus, porque o Senhor, ele quer se revelar a nós. Amém? Eu espero que você tenha entendido aquilo que o Senhor, ele quer gerar dentro de nós. Eu tenho certeza que você vai sair daqui posicionado de uma maneira diferente para buscar realmente conhecer a Deus e ser encontrado em Cristo Jesus. Amém? Se essa palavra falou com você, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha ela com seus amigos. Tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus permitir.